Graça e paz. Nós vamos hoje continuar falando sobre cárceres mentais. Já falei que cárceres mentais são pensamentos perturbadores, que nos levam muitas vezes a ações descontroladas, são pensamentos torturantes, é aquilo que muitas vezes está dentro da nossa alma e que nos traz dor, pesar. E hoje eu quero falar a respeito do cárcere da inveja e do ciúme, que é tão sério, muito sério isso. E eu quero pegar um personagem daqui da Bíblia, que é Caim. Vamos ler aqui Caim, capítulo 4 de Gênesis 4:1. Assim conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse-lhe: Possuí do Senhor um homem. E deu à luz mais ao seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Caim e Abel foram criadas neles identidades totalmente diferentes. O nome Caim, ele significa possuído. Eu possuí de Deus, como possuído de um negócio. Como você possui um carro, você possui alguma coisa. Algumas Bíblias falam alcancei do Senhor, outra, só que é um possuído. No hebraico, a palavra, ela traduzida é um negócio, é como se ela tivesse negociado com Deus, Caim. E aí, o nome era muito importante. Se você olhar a Bíblia inteira, você vai ver a importância do nome. Você vê que Deus, ele não deixou Maria escolher o nome de Jesus. Ele falou, ele será, o seu nome, ele será chamado Jesus. João Batista também não foi Isabel e o seu esposo que escolheu. Foi o próprio Deus. Se nós olharmos lá, Abraão, ele chamava Abrão, que era pai exaltado, ele muda para Abraão, pai de multidões. Então o nome, ele tem muito a ver com a característica da pessoa, com o caráter e muitas vezes até mesmo com o ministério. Nós podemos ver isso aqui em Crônicas, deixa eu só achar aqui, 1 Crônicas 4, versículo, deixa eu ver se é 1 Crônicas ou se é 2. Eu faço uma confusão com essas crônicas. 4:9, fala assim: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concebeu o que lhe tinha pedido. O que ele pediu? Ele pediu que fosse cancelada essa maldição no nome dele. Porque Jabes, o nome Jabes significa aquele que provoca dor. Tá vendo? A mãe colocou o nome dele de Jabes, porque com dores, né? Aqui fala, com dores o dei à luz. Deve ter sido, né, uma dor assim, extraordinária, uma dor mais do que o normal. E aí, ele orou ao Senhor pedindo que esse mal não viesse sobre a vida dele. E Deus o ouviu e o abençoou, né? Que falou para ele, né, que abençoasse os termos dele e fizeres que do mal ele não fosse afligido, daquele mal. Então, a palavra de Deus fala que Deus mudou a sorte dele e ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Então, o nome é aquilo que você chama a pessoa o tempo inteiro. O nome é aquilo que você está falando todo o tempo, você está profetizando aquilo na vida da pessoa. Então, Caim era um negócio, vamos se dizer. O nome Caim também significa lança, lança de morte. E algumas traduções também é campo fúnebre. Olha para você ver. Então, assim, tudo a ver com morte, né? Negócio, depois lança. Lança é para quê? Para lutar, para levar à morte. E Abel não. O nome Abel já significa filho. O nome Abel é sopro, vapor, respiração e vida. Ou seja, é filho. Então,
Então você é minha vida, você é vida para mim, você trouxe luz, né? Respiração, é o fôlego de vida. Então o que aconteceu? Caim, e aí Caim foi crescendo, e foi crescendo nele também uma inveja de Abel, um ciúmes de Abel. E ele começou a fazer comparações, né, com Abel, entre ele e Abel. E ele viu a diferença. E aí, chega um momento em que, por causa desse cárcere mental, né, Caim, então, ele perde a convivência da família, ele perde a convivência com os amigos ali, se houvesse, ele perde a convivência com todos, ele se torna o quê? Um errante na terra. Então, por causa desse cárcere mental da inveja, ele perde, né, muita coisa na sua vida. E aí, o que acontece? Eles vão e oferecem uma oferta ao Senhor. Ele já se sentia menosprezado pelos pais. Sentia que ele tinha menos valor do que Abel. E aí, então, ele vai e levou uma oferta para o Senhor. Só que, para nós ofertarmos ao Senhor, a primeira coisa que nós precisamos é ter um coração limpo. Porque a palavra de Deus fala lá em Mateus 5,23. Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai, conserta primeiro com teu irmão, depois vem e oferece a oferta. Está lá em Mateus 5, a partir do versículo 23. Então, primeiro eu tenho que limpar o meu coração para oferecer a oferta ao Senhor. Segunda coisa, a oferta ela tem que ser dada com alegria, não por necessidade. Então eu não posso negociar com Deus. Ah, Senhor, eu vou dar uma oferta de 100, para o Senhor me dar uma de 1000. Ah, eu vou dar uma, porque Deus falou que Ele vai trazer a multiplicação. Então não, essa não pode ser a intenção do nosso coração. A intenção do nosso coração de levar uma oferta é o amor. É o amor à obra do Senhor, é o amor às almas que precisam ser alcançadas, que ali no templo onde você está levando a oferta, ele precisa pagar água, luz, ele precisa de sustento para que ali se congreguem as pessoas, para que ali almas sejam edificadas. Então a oferta é para isso, é para que haja manutenção na casa de Deus, né? E aí, fala que Abel, ele trouxe dos primogênitos das suas ofertas e da sua gordura. Se tem uma coisa que de todas as ofertas, lá em Levítico, quando você vai ler todas as ofertas, Deus fala, a gordura é minha. Então eles podiam até, tinha algumas ofertas que não ser o holocausto, que era totalmente queimado, parte da oferta ficava para o sacerdote, que era o animal ali que era imolado, tinha oferta que o próprio ofertante também ficava com parte, mas a gordura não. A gordura de forma alguma. Então o próprio Deus fala, a gordura é minha. Então Abel levou aquilo que agradou ao Senhor. Mas porque ele levou o primogênito, o primeiro, né? Aquele que era, ele pegou o melhor, ele escolheu. Ele não pegou de qualquer maneira, ele escolheu o melhor. Caim já pegou lá do fruto da terra. Tudo bem, né? Deus recebe o fruto da terra. Quando a gente vai ver lá as ofertas, existem as ofertas de manjares. Só que o coração dele estava totalmente duro. Ele não escolheu o melhor e nem ele foi com o coração contaminado levar essa oferta. E aí Deus não recebe a oferta dele. E quando Deus não atenta para a oferta dele, ele fala assim, dentro dele, né? Deus não me ama. Meus pais não me amam. Deus não me ama. Eles amam Abel. Eles só querem Abel. Então eu vou matar Abel. Ele se comparou com Abel e ele se sentiu muito inferior a Abel. Muito inferior. Só que Deus deu uma oportunidade para ele, como Deus deu oportunidade para todos. Deus foi ao encontro dele. Deus nem esperou ele ao encontro, porque ele não iria. Então Deus foi ao encontro dele. Deus vem ao nosso encontro. Dependendo da nossa necessidade, Deus vem ao nosso encontro. E aí, o Senhor disse a Caim, por que tiraste, Caim? Por que desceu o teu semblante? Por que você está emburrado? Por que você está triste? Deus deu-lhe a oportunidade de ser curado. Deus deu-lhe a oportunidade de ele falar tudo. Sabe por que eu estou assim, Senhor? Porque eu me sinto inferiorizado, eu me sinto com complexo de inferioridade, eu me acho menor do que Abel, porque o Senhor não aceitou a minha oferta.
Ele poderia ter falado tudo para Deus. Deus deu ele a oportunidade. E a cura, ela sempre vai acontecer de dentro para fora. Olha o que Davi fala sobre, aqui em Salmos 32, sobre essa questão de a gente se calar, não falar para Deus, não falar o que pode acontecer quando nós deixamos de confessar aquilo que está nos perturbando, aquilo que está nos angustiando. Fala assim, ó, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Davi falou assim, olha, eu estou em pecado, eu confessei. Eu falei, Deus, olha, eu confessei a maldade do meu coração. E o Senhor me perdoou. Só que Caim escolheu não confessar. Caim escolheu não confessar. E aí Deus avisou para ele, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Então nós sabemos que ele havia feito mal. Que até agora estava tudo errado, né? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti o teu desejo, mas sobre eles deve dominar. Ou seja, tem um domínio próprio, né? Não deixa a sua carne falar mais alto. Então a inveja que Davi ele sentiu de Caim fez com que ele matasse Caim. Nós sabemos, né? Conhecemos o restante da história. Mas a inveja é um cárcere tão terrível que, olha para você ver, Saul, ele persegue, não mata, né? Mas ele persegue Davi como se persegue um animal, querendo matar Davi de todas as formas, por inveja. E por inveja também, olha o que fala aqui em Mateus 27, verso 17 e 18. Portanto, eles reunidos, disse-lhes Pilato. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilato, qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Ou seja, por inveja, os religiosos da época lá mataram Jesus. Por inveja. Inveja da autoridade, inveja da fama de Jesus, inveja do poder dele, né, sobre os demônios, sobre tudo. A inveja foi tão grande que cegou eles. Eles não enxergaram. A inveja foi tão grande que eles ficaram tão cegos que eles não enxergaram que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Escribas da lei, gente, o Velho Testamento inteiro fala aonde Jesus ia nascer, a forma que Jesus seria morto, dá tantos detalhes. Isaías, então, eles eram escribas da lei, eles não reconheceram Jesus por causa da inveja. Eles não reconheceram que era o Senhor. Então a inveja é um cárcere terrível, terrível. Irmã, a pessoa sentiu inveja uma vez na vida, ela é invejosa? Não. Nós podemos ter uma inveja em algum momento da nossa vida. Quase todos nós já tivemos ou vamos ter. Só que nós não podemos alimentar a inveja. Não podemos. Às vezes a inveja acontece assim, de um minuto para o outro você tem inveja de alguém por causa de alguma coisa, de uma situação, ou seja, ela espiritual, como Saul teve, só de um cântico. As mulheres falaram, olha, Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Olha o gatilho que acionou a inveja de Saul. E o desejo dele de matar Davi. Uma música. Ele teve inveja por causa de uma música. Então a inveja, ela não tem uma explicação. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, fulano tem inveja de vocês. Às vezes você pensa assim, mas inveja do quê? Eu não tenho nada. Tem sim, todos nós temos. E às vezes a pessoa tem inveja do seu ministério, tem inveja do seu casamento, tem inveja do seu filho. Inveja é uma coisa maligna que às vezes não tem explicação da pessoa ter inveja. E muitas vezes a inveja ela acontece dentro de casa, como aconteceu no caso de Caim e Abel. No caso de José, que os seus próprios irmãos o entregaram, né, venderam ele como escravo. Queriam, né, a sua morte.
Então a inveja é você querer ocupar o lugar do outro, ser o outro. Isso tá muito errado. Então é algo que nós precisamos confrontar. Ai, mãe, como que eu posso vencer isso? Irmãos, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o cárcere. Se você tem um cárcere de inveja, de ciúmes, reconheça que tem. Fale para Deus, Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu tive inveja disso, porque eu tenho inveja daquilo e eu não aceito esse sentimento dentro de mim. Eu não quero isso dentro de mim, porque isso te leva, te prejudica totalmente. Olha como, ou prejudica o outro, olha como que Saul prejudicou Davi, olha o que Caim fez com Abel por causa da inveja e se prejudicou também, porque Caim sai totalmente prejudicado aqui também. Então reconheça, a primeira coisa que o doente só procura cura quando ele reconhece que ele está enfermo. Então nós precisamos reconhecer que nós temos um cárcere. Se eu não reconhecer esse cárcere, eu não vou lutar contra ele. Eu não vou lutar contra ele. Então eu preciso reconhecer. É o primeiro passo. Segundo, não fazer comparação. Você é única e especial. Não faça comparação. Às vezes você fala assim, nossa, fulano lá no meu trabalho se projetou, conseguiu uma promoção, e aí você começa a invejar ele. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir a promoção, você vai se prejudicar e muitas vezes você pode prejudicar a pessoa. Então, Deus tem o tempo dele. As coisas acontecem no tempo de Deus. Sabe? Seja fiel. A palavra de Deus fala que se você for fiel no pouco, no muito, ele vai te colocar. É fiel em tudo. Fiel ao seu trabalho, fiel ao horário, fiel à empresa, fiel aos seus compromissos. E no tempo certo, você vai ser honrado. Então não se compare com as outras pessoas. Isso aí é algo que nós temos que entender, que nós somos únicos, nós somos especial para Deus, para sua família, para os seus amigos. Você tem importância. Então, para de se comparar com os outros. Terceiro, enxergar suas qualidades e focar naquilo que te traz esperança, força e alegria. Focar nas suas qualidades. Todos nós temos defeitos, mas também temos qualidades. Então, as qualidades, ela tem que superar os defeitos. Então, nós temos que focar nas nossas qualidades. Eu sou boa nisso. Eu sou boa naquilo. E aquilo que eu vejo que é defeito, eu vou tentar trabalhar aquele defeito. Eu vou tentar melhorar. Eu vou tentar melhorar. A cada dia sempre há espaço para nós sermos melhores pais, melhores amigos, melhores servos de Deus, melhores funcionários. Melhorar em tudo. Eu quero ser melhor, eu quero fazer com excelência. Então melhore. Foque nas suas qualidades. Quarto, perdoar os outros e a si mesmo. Perdoar. Não levar em conta a ofensa, não levar em conta aquilo que as pessoas fizeram. Por quê? Porque o perdão cura, o perdão liberta. A palavra de Deus fala que perdão, se eu não perdoo, eu não sou perdoada. Então, se eu não sou perdoado, minha oração não sobe, não chega até Deus. Deus não está me ouvindo. Por quê? Porque Ele está olhando para mim e está enxergando pecado. O pecado, lá no Salmo 59, 1 e 2, fala que a mão de Deus ela não está encolhida porque não posso salvar, nem tapado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus e impede que Ele nos ouça. Então, o que está impedindo Deus de me ouvir? A minha falta de perdão. Porque eu não perdoo. Aí você fala assim, nossa, mas fulano não merece. Mas você merece ser livre. Eu mereço. Se o fulano merece, eu mereço. Mereço ser livre. Porque enquanto você não perdoa, sua oração não sobe, Deus não aceita a tua oferta, porque lá em Mateus, como eu já falei, se você tiver alguma ofensa contra alguém, você tem que consertar primeiro para depois Deus receber sua oferta. Lá em Mateus 18, a partir do 23, conta uma parábola de um credor incompassível que foi perdoado uma dívida imensa e ele não quis perdoar o outro. Aí ele foi entregue, então, aos atormentadores.
Sabe o que são os atormentadores? São aqueles demônios que não te deixam esquecer, que você deita com a pessoa, acorda com a pessoa e fica ali brigando com a pessoa no seu pensamento, na sua mente. Você fala assim, eu não mereci, porque fulano fez isso comigo. E você vai alimentando aquilo ali dentro de você. São os atormentadores, ele não vai te deixar esquecer. Ele vai te levar para um cárcere de raiva e de ódio, de vingança. Só que a palavra de Deus fala assim, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se a pessoa te prejudicou, preocupa não. Existe uma lei do retorno. Deus está vendo. E aquilo em que ele te prejudicou, ele vai pagar lá na frente. Porque se ele está semeando, como diz, quem semeia vento vai colher tempestade. Quem semeia chuchu não vai colher abóbora não, ele vai colher chuchu. Então não preocupa com isso não, perdoa. E perdoa a si mesmo. Porque às vezes as pessoas elas não se perdoam. Elas falam, aconteceu alguma coisa, por exemplo, no passado. Eu não me perdoo por eu não ter feito uma faculdade. Eu não me perdoo por ter perdido aquele emprego. Eu não me perdoo por causa disso. Irmão, presta atenção. Passou. No passado não vai voltar, não. A gente não vive de passado, não. A gente vive de presente. Você não vive de passado, não. Deixa o passado do passado. Para de ficar se lamentando, se perdoe. Eu me perdoo porque eu não fiz. Eu me perdoo porque não aconteceu. Eu me perdoo, me libero. Não fica carregando isso não. Para que você vai ficar carregando esse fardo? Outra coisa, gerencie seus pensamentos. Gerenciar os pensamentos é uma coisa muito séria. Por quê? O pensamento ele vira sentimento, e o sentimento vira ação que vai ter uma reação. Então, se eu continuo alimentando um pensamento de raiva contra uma pessoa, alimentando um pensamento de inveja, primeiro veio o pensamento, depois virou o sentimento. Quando vira sentimento é mais difícil de tratar. É muito mais fácil tratar na esfera do pensamento, porque o pensamento eu posso deletar ele. Agora o sentimento já vai ficando mais difícil, porque ele cria raiz. Por isso que a palavra de Deus fala, seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para que ninguém se prive da graça de Deus, e que de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos contamine. Por quê? Porque a raiz, você vai alimentando o pensamento vai virar sentimento, vai virar raiz de amargura, você vai se tornar uma pessoa amargurada, você vai começar a contaminar os outros, porque a palavra fala que a boca está cheia. Se você está cheia de raiva, você vai ficar transmitindo raiva. Se você está cheio de amor, você vai transmitir amor. Mas se o seu coração está cheio de ódio, é isso que você vai expressar. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós expressamos. Ou seja, o que nós pensamos e deixamos virar sentimento, porque o sentimento vai sair pela boca. Porque a boca fala que o coração está cheio. E que nós possamos estar cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, para falarmos a palavra do Senhor, para transmitirmos o amor do Senhor. Então, gerencie seus pensamentos. O pastor Márcio Valadão fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala assim, nós não podemos impedir que um passarinho pousa na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. Então, o pensamento ele pode vir, mas ele não pode fazer ninho. Porque se ele fizer ninho, ele vai fazer morada ali. E se ele fizer morada ali, ele vai virar sentimento. Então, gerencie seus pensamentos. E se ame. Se ame. Porque se você não se amar, como que você vai amar o outro? E como que você vai ser amada? A primeira pessoa que tem que nos amar é nós mesmos. Porque o próprio Deus fala que é amar Ele sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, primeiro eu preciso me amar para eu amar o próximo. Se eu sou uma pessoa que me denigro, que não me amo, como que as outras pessoas vão me amar? E como também que eu vou amar o outro, se eu não amo nem a mim mesmo? Então, se ame. Para que você possa destruir, esses cárceres mentais. Inveja, Provérbios 14:30 fala assim, que a inveja, ela apodrece, ela é a podridão dos ossos. Só para finalizar, deixa eu ler esse texto aqui em Provérbios 14, versículo 30, fala, o sentimento sadio, olha para você, sentimento, era pensamento, ficou sentimento, sadio, é vida para o corpo. Olha para você ver. O sentimento sadio é vida para o corpo. Por isso que nós sabemos, a Bíblia está mostrando muito claro, que tem doenças que são aqui,
na alma. E que também tem qualidade, tem coisas boas, que também vai se manifestar no nosso corpo. Então está dizendo que o sentimento sadio é vida para o corpo. Mas o que diz, peço desculpa, mas a inveja é podridão para os ossos. Ou seja, está lá dentro também, né? O seu osso está apodrecendo, você não está vendo. Aí você vai ficar deformado, porque o osso vai fazer você ficar deformado. O osso podre, né? Não vai conseguir segurar o seu corpo. Não vai conseguir, você não vai conseguir se manter de pé. Então a inveja é algo terrível e que precisa ser eliminado das nossas vidas. E nós eliminamos ela, né? Em primeiro lugar, o que eu falei, reconhecer o cárcere. Segundo, não se comparar a ninguém. Terceiro, enxergar suas qualidades. Quarto, perdoar. Quinto, gerenciar seus pensamentos. E se amar. Amém? Espero que esse vídeo ele possa ter te ajudado e que o Senhor te abençoe. E se te abençoou, abençoe outros compartilhando. Amém?